Antes da Primeira Guerra Mundial iniciar, que foi o conflito que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, a humanidade já vivenciava certo avanço tecnológico e os horrores ocasionados pela crescente destrutividade dos armamentos da época e que foram demonstrados em diversos conflitos entre as nações trouxeram uma grande preocupação para os países. E só para você ter uma ideia do que estou falando, eu posso citar como exemplo uma arma que foi bastante utilizada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a metralhadora. A metralhadora foi uma arma que começou a ser desenvolvida na década de 1870 e na década de 1890 ela foi empregada em uma operação militar no Egito, onde as forças britânicas lutaram contra o Sudão. Com poucos soldados no campo de batalha, mas portando um armamento moderno, como pistolas, rifles e as metralhadoras, as forças britânicas conseguiram abater um número enorme de inimigos que portavam como armamento lanças e mosquetes. E para você ter uma ideia, a estimativa de baixas da campanha, dentre mortos, feridos ou capturados, é de 700 pelo lado da Grã-Bretanha contra 30 mil do lado do Sudão. Perceba que esses números traduzem bem como a inovação de um armamento acabou sendo decisivo no conflito. E a metralhadora foi apenas um exemplo. Daria para falar de outras armas, como por exemplo, o lança-chamas, encouraçados muito resistentes e poderosos, e agora, com esse panorama geral traçado, você já deve ter percebido em como já era avançada a tecnologia da época. Com isso, é de se esperar que era evidente a crescente preocupação dos países com o poder de destruição dessas novas armas. E por falar em preocupação, isso tudo resultou em duas conferências de paz, conhecidas como Conferências de Paz de Haia, realizada nos anos 1899 e posteriormente em 1907. A proposta principal era de estabelecer um centro de mediação entre as nações para que os conflitos pudessem ser evitados. E para ficar mais claro, esse centro de mediação seria o que hoje a Organização das Nações Unidas, a ONU, procura fazer.
Essas conferências são conhecidas por terem apresentado um caráter inovador no que tange à diplomacia e às relações internacionais. E um dos aspectos referentes às suas atividades é que elas trataram da questão da utilização de armas químicas. Tendo em vista certa previsibilidade na utilização desse tipo de combate, várias regras e limitações na condução de uma eventual guerra entre as nações foram acertadas, e nesses acertos os países concordaram em não usar projéteis que fossem responsáveis por espalhar gases asfixiantes ou deletérios. Dessa forma, inicia-se o grande conflito, que culminaria, conforme estimativas, na morte de cerca de 20 milhões de pessoas. Além disso, o acordo entre os países falhou com relação à utilização de armas químicas. E durante esse conflito, cerca de 100 mil pessoas, dentre civis e militares, morreram somente por causa da utilização de gases de guerra. Estima-se que durante o conflito foram utilizados algo em torno de 100 mil toneladas de armas químicas. E eu vou contar para você algumas dessas histórias que aconteceram durante esse período. Pouco antes da guerra começar, de forma secreta, alguns químicos conseguiram sintetizar um composto orgânico lacrimejante à base de bromo, denominado bromoacetato de etila. E sabe-se que em 1912, policiais franceses utilizaram granadas contendo esse lacrimejante em um grupo de ladrões de bancos. Deixa eu tentar adivinhar, talvez você está aí em casa perguntando assim, ué, mas e o Pacto de Haia? Esse pacto, ele tratava da utilização de armas químicas se fosse o caso de existir guerra entre as nações. Percebeu? Entre as nações. No pacto não existia nenhuma referência à utilização de armas químicas com a própria população. E aí, dessa forma, o governo francês não feria o pacto. Mesmo assim, essa notícia logo se espalhou e os países vizinhos ficaram em alerta. Assim que a guerra iniciou, os franceses utilizaram essa arma contra as tropas da Alemanha. E aí eu pergunto para você que está em casa, o que você acha que aconteceu? Foi um sucesso ou foi um fracasso? E a resposta é que foi um fracasso. A ação tornou-se um fiasco, pois o local escolhido era uma planície e nesse dia, acreditem, havia uma forte ventania. Nesse cenário, o gás acabou se dispersando rapidamente sem causar nenhum efeito perceptível nas tropas alemãs. E com esse evento, mais uma vez a notícia se espalhou e a França acabou por mais uma vez causar grande repercussão entre os países. E em especial, a Alemanha utilizou dessas ações do exército francês para justificar o seu programa de desenvolvimento de armas químicas. A equipe médica, após verificar os soldados mortos, concluiu que as baixas causadas nesse evento não foram ocasionadas por gases asfixiantes, conforme o que era apontado pelos alemães. Mas a explicação é que as mortes aconteceram pela inalação de altas doses de outro gás, o monóxido de carbono. Isso aconteceu
enquanto as tropas se amontoavam em seus esconderijos. E a grande pergunta é: por que o monóxido de carbono seria um problema? Por quê? Uma intoxicação com monóxido de carbono, um gás muito presente em nossas casas, é a mais provável causa da morte de uma família de brasileiros no Chile. The silent horror, a family of 4 and their 3 pets, all dying in their Ohio home from carbon monoxide. Le dicen el enemigo invisible del invierno, pero esta vez invisible y fatal, Ariel. On est sujet à ce gaz perfide qu'on appelle le monoxyde de carbone. Szénmonoxid mérgezésben meghalt egy ember Pécsen egy családi házban. 说温一博某住户内4人险些因为一氧化碳中毒。 O monóxido de carbono é um gás que não possui cheiro e é altamente tóxico. Uma das características que justificam a sua toxicidade é que a hemoglobina, a proteína presente no sangue que é responsável pelo transporte de O2 e CO2 pelo organismo, possui mais afinidade com a molécula de monóxido de carbono do que a própria molécula de O2, que por sua vez é essencial para a respiração. Como o monóxido de carbono não apresenta cheiro, temos que não é possível detectar a sua presença no ambiente somente usando esse referencial para a detecção. Em países com invernos rigorosos, as residências que possuem aquecedores estão relacionadas com diversas mortes por envenenamento com esse gás. Ele pode ser formado, dentre várias formas, pela combustão incompleta da madeira. E justamente a madeira é o combustível utilizado nesses aquecedores. Mas calma, vamos voltar para as ações da Alemanha usando armas químicas. Sabe-se que grande parte dos chefes militares eram contra o uso desse tipo de armamento, mas uma bomba contendo outro composto lacrimogêneo fora desenvolvido por um professor de química da época. E estamos falando do professor Von Tappen, e o composto lacrimejante nada mais era do que uma mistura dos isômeros do brometo de xilila. E esse termo isômeros se refere a compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas as suas estruturas são diferentes. E para você compreender melhor o que estou falando, perceba que as estruturas demonstradas nesse momento nos apresentam um caso de isomeria em que a diferença nas estruturas está apenas na posição de um determinado grupo. E nesse caso, o que chamamos de grupo metil, que está representado nas estruturas por CH3. Inclusive, perceba que todos os compostos apresentam a mesma fórmula molecular. E em janeiro de 1915, cerca de 18 mil cartuchos contendo esse material foram utilizados pelos alemães contra as tropas russas em uma batalha travada na Polônia. E talvez você não saiba, mas no mês de janeiro tem-se um intenso inverno europeu. Mas afinal de contas, qual é a relação entre o ataque germânico que estou falando e o inverno europeu? Então a relação é que com as baixas temperaturas, mais uma vez tivemos um registro de fracasso, pois os cartuchos contendo os isômeros do brometo de xilila praticamente congelaram, impedindo assim a vaporização e dissipação do gás, que iria resultar em danos às tropas russas. E aí, o alto comando alemão, procurando alternativas para aprimorar suas armas químicas, recorreu a um professor assistente de Von Tappen, chamado Fritz Haber, que é considerado o pai da guerra química. Fritz Haber é um dos cientistas mais famosos da história. O que vamos apresentar da sua vida e trabalho, eu tenho certeza que vai lhe causar uma profunda reflexão.
No século XVIII, uma proposta formulada por Thomas Malthus previa que o crescimento da população era superior ao crescimento da produção de alimentos pela agricultura. Em outras palavras, caso você não tenha entendido, eu quis dizer que a velocidade que a população cresce é maior do que a velocidade que os alimentos vão sendo produzidos. Não vamos entrar no mérito se essa proposta estava correta ou não, pois agora não é o momento de discussão sobre isso. Mas partindo do princípio que essa proposta esteja correta, qual seria o problema para a humanidade essas diferentes velocidades? Você saberia me dizer? Você deve ter pensado que em algum momento teríamos a humanidade sendo levada à fome e miséria. Acertei? Sabemos que os vegetais, a base da nossa alimentação, necessitam de nitrogênio para se desenvolverem. E esse nitrogênio é de grande importância. Só que há um problema nisso. Existem várias substâncias que contêm átomos do elemento químico nitrogênio em sua constituição, mas nem todas elas conseguem ser capturadas pelos vegetais. E um bom exemplo disso é que o ar é uma mistura no estado gasoso e nessa mistura cerca de 78% do seu volume é constituído por uma dessas substâncias, que no caso é a molécula de N2. Essa molécula apresenta alta estabilidade, que pode ser explicada pelo fato que as suas moléculas apresentam ligações covalentes triplas entre os seus átomos e que necessitam de bastante energia para serem quebradas para que novas moléculas possam ser formadas. Caso você não saiba, em uma reação química, ligações já estabelecidas precisam ser quebradas para que novas ligações em novas substâncias possam ser estabelecidas. Então, essa molécula de N2, agora você já sabe que os vegetais não conseguem absorver, mas no fim das contas sabemos que os vegetais acabam se beneficiando dela mesmo assim. Mas de que forma? De forma indireta e lenta, acontecem reações químicas mediadas por bactérias capazes de converter esse N2 em outras formas mais aceitáveis pelas plantas, que nesse caso seriam o amônio, o nitrito e o nitrato, cuja disponibilidade não é lá tão abundante. Visando fornecer nitrogênio suficiente para que as produções agrícolas pudessem ser capazes de produzir os alimentos em uma velocidade e eficiência adequadas, os agricultores realizam a suplementação desse nitrogênio no solo. E eu quero que você entenda isso como: estou me referindo aos fertilizantes, que provavelmente você já deve ter escutado alguém falando que eles são muito importantes para a agricultura. E uma das substâncias empregadas com essa finalidade é o sal nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile. Esse sal era encontrado em abundância nos desertos localizados ao norte do Chile, por isso o nome salitre do Chile, e durante 2 séculos foi retirado para ser comercializado, visando fornecer nitratos para suplementação de nutrientes do solo. Fritz Haber pesquisava formas de se utilizar o tão abundante gás nitrogênio para reagir com gás hidrogênio e obter amônia, que uma vez obtida poderia ser convertida em ácido nítrico e o ácido nítrico convertido em nitratos. A reação química representada na imagem eu sei que é de grande simplicidade, mas não se iluda, isso não se repete em termos práticos.
Pressão elevada, altas temperaturas, presença de catalisadores, que são as substâncias que vão facilitar e acelerar uma reação química, além do controle da reação, eram algumas dificuldades que Haber enfrentava. E ainda nessa época, outro episódio fez com que o trabalho de Haber ganhasse mais notoriedade. Navios britânicos bloquearam a saída de salitre do Chile para a Alemanha, e a grande pergunta que talvez você esteja se fazendo nesse momento deve ser algo mais ou menos do tipo: qual seria o interesse da Inglaterra de bloquear o envio de fertilizante para a Alemanha, pensando no contexto de guerra? Acertei a pergunta? Eu deixei para te contar isso nesse momento para que você pudesse entender toda essa confusão. E o lance é o seguinte: o salitre do Chile, ao mesmo tempo que ele pode ser utilizado para produzir fertilizante, ele também poderia ser utilizado para fabricar explosivos. Sacou qual é a parada? Produção de explosivos, estamos no contexto de uma guerra. Então o caminho utilizado para se fabricar explosivos com o salitre do Chile consiste em várias etapas reacionais que eu vou demonstrar uma visão geral e resumida do processo para que a gente possa avançar na nossa história. Inicialmente, o salitre era aquecido junto com ácido sulfúrico, obtendo-se bisulfato de sódio e ácido nítrico. Posteriormente, o ácido nítrico formado era utilizado para reagir com o tolueno em mais de uma etapa e catalisado por ácido sulfúrico, visando obter um explosivo conhecido como TNT, o trinitrotolueno. Na época, utilizava-se outro explosivo, o ácido pícrico. Essa substância foi obtida em 1771 e originalmente foi utilizada como corante para tecidos, e em 1885 foi utilizada para fins militares pelos franceses, pois descobriu-se que essa substância poderia ser utilizada como explosivo. Curiosamente, o ácido pícrico possui a estrutura muito parecida com o trinitrotolueno, onde a diferença está na presença de uma hidroxila, no caso do ácido pícrico, ao invés do grupo metil, que é o caso do tolueno. Essa pequena diferença faz com que algumas características também sejam diferentes. Por exemplo, o ácido pícrico apresenta certa facilidade de interagir com a água devido à presença do grupo OH, e isso dificultava a sua detonação em dias chuvosos. Não só isso, por ser um ácido relativamente forte, ele acaba reagindo com os metais. E aí eu gostaria que você considerasse que os projéteis eram metálicos. E assim, o ácido acabava nessa reação com os metais, formando compostos que explodiam com grande facilidade. Em contrapartida, o TNT não era ácido e nem afetado pela umidade. Além disso, era facilmente moldável aos projéteis, pois tinha baixo ponto de fusão. E a fusão é a temperatura em que um material passa do estado sólido para o líquido. E essa temperatura é de cerca de 80 graus Celsius. Dessa forma, aquecia-se o TNT e era possível fabricar bombas muito mais efetivas. Talvez você esteja se perguntando algo mais ou menos do tipo: ah, Marcelão, mas não seria perigoso acontecer uma explosão com este aquecimento? E esse é o lance, galera. Essa era mais uma das vantagens do TNT. A sua detonação é mais difícil e, por isso, era um excelente armamento para blindagens espessas. E o ácido pícrico, por explodir mais facilmente, detonava sem causar grandes prejuízos lá nos blindados. No início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha apresentava certa vantagem, pois seus armamentos eram baseados em TNT, enquanto a França e a Inglaterra se baseavam no ácido pícrico. E o bloqueio imposto pelos navios ingleses nas remessas de salitre para a Alemanha fez com que o processo de produção da amônia fosse ampliado no país. E a partir da amônia é possível obter o ácido nítrico através de uma série de reações.
E dessa forma, tanto a produção de fertilizantes quanto a de trinitrotolueno foram garantidas com esse processo. E cabe ressaltar que Haber desenvolveu o processo de síntese da amônia em laboratório no ano de 1908, mas foi somente entre 1912 e 1913 que esse processo conseguiu alcançar uma escala industrial. Isso só foi possível com a participação de um outro químico, que se chamava Carl Bosch. E tendo em vista isso, esse processo atualmente ele é conhecido como o processo de Haber-Bosch, em alusão aos dois cientistas envolvidos. A história de Haber não para por aqui. Você se lembra que eu estava contando que o fracasso das bombas de Van Tappen fez com que as pessoas vissem em seu assistente, o Fritz Haber, uma possibilidade de sucesso com as armas químicas? Então Haber sugere a utilização do gás cloro. E para você entender bem essa sugestão, precisamos considerar algumas coisas. E a primeira delas é que a diferença desse gás para o brometo de xilila é que a sua inalação acaba por causar irritação e ressecamento das vias respiratórias. Assim, visando minimizar os efeitos desse ressecamento, o próprio organismo produz fluidos que acabam por se acumular nos pulmões, e o resultado disso é que a pessoa acaba literalmente afogada nesses fluidos. A segunda delas era que já existia uma produção considerável desse gás, sendo possível obter grandes quantidades para fins militares. Outros pontos importantes para considerarmos também é que o cloro apresenta eficácia imediata, é bastante volátil e resiste à diluição em situações onde os ventos são moderados. E em 10 de março de 1915, Haber instrui as tropas germânicas na colocação de 5.730 cilindros contendo gás cloro, o que dá cerca de 168 toneladas, e isso próximo das trincheiras de uma cidade chamada Ypres, na Bélgica. E aguardando ventos favoráveis para a liberação do gás em segurança, os cilindros permaneceram posicionados. Quando em 22 de abril do mesmo ano, com as condições favoráveis, o exército alemão libera o gás cloro, causando a morte de 5.000 homens, além dos efeitos devastadores em outros 10.000 soldados. E nesse episódio tem-se o primeiro ataque de sucesso, chefiado pessoalmente por Haber.
após a grande baixa causada pelos alemães, os países passaram a desenvolver formas de proteção contra a ação dos gases de guerra. E nesse sentido, máscaras de proteção foram desenvolvidas para serem utilizadas nas frentes de batalha, visando a proteção dos soldados contra esses gases. Além disso, novos agentes químicos começaram a ser investigados com a finalidade de ultrapassar ou mesmo destruir os filtros presentes nas máscaras de proteção. Substâncias famosas como o fogênio, o disfogênio, o cianeto de hidrogênio e cloreto de cianogênio começaram a ser empregadas militarmente. E ao longo da Primeira Guerra Mundial, mais de 3.000 substâncias foram investigadas pelos químicos dos países envolvidos nos conflitos, sendo que apenas 12 conseguiram alcançar o potencial desejado em combate. E com diversas frentes de batalhas utilizando os gases venenosos, destaca-se novamente em Ypres a utilização pela primeira vez, em 12 de julho de 1917, de uma arma responsável por 70% das vítimas de armas químicas durante toda a Primeira Guerra Mundial. Conhecida como gás mostarda ou hiperita, por conta de Ypres. Ela foi utilizada pelos alemães contra os britânicos sob a direção de Haber. E vale ressaltar que essa arma foi introduzida no último ano de guerra, mas mesmo assim, estima-se que esta foi responsável por 1,3 milhões de baixas, enquanto que os danos causados por armas convencionais durante toda a guerra, para fins de comparação, foram de 5 milhões. Não à toa, o gás mostarda acabou ganhando o apelido de Rei dos Gases por conta da sua eficácia como arma química. E era tanta eficácia que o Rei dos Gases acabou sendo personagem em conflitos posteriores. O gás mostarda, especificamente a mostarda de enxofre, é classificada como um agente vesicante, ou seja, é uma substância que em contato com a pele e mucosas provocam irritações e bolhas cutâneas. Mas diferentemente do gás cloro, ela produzia danos que não poderiam ser protegidos somente com a utilização de máscaras. E algumas características desse agente é que ele é líquido em temperatura ambiente, embora possua uma volatilidade relevante. Também apresenta consistência oleosa e a solubilidade em água é reduzida. Além disso, é incolor e consegue se dispersar facilmente em condições de temperaturas elevadas e baixa umidade. E esse nome gás mostarda acabou surgindo por conta da presença de impurezas que conferem o odor característico. Se tratando de um gás incolor, um fato curioso é que na sua primeira utilização pelos alemães em batalha contra os britânicos, há relatos que os britânicos acharam que as explosões contendo essa nova arma não passava de uma espécie de blefe, e nesse evento os soldados acabaram não colocando as suas máscaras. E cá entre nós, realmente tudo parecia apontar para um blefe do exército alemão, pois a exposição ao gás mostarda não possui ação imediata. E no geral, os efeitos começam a aparecer depois de algumas horas e, por ser incolor, normalmente as vítimas não possuem dimensão de como que se deu a exposição a esse gás. E o resultado não poderia ser diferente. Horas depois, as tropas britânicas começaram a relatar os sintomas referentes à exposição ao agente vesicante, sendo estes dor nos olhos, garganta, pulmões e logo depois as bolhas que começaram a aparecer na pele dos soldados. E por se tratar de um composto com baixa solubilidade em água, acaba sendo um pouco complicado removê-lo das vítimas.
Além disso, temos que considerar que, por conta do seu aspecto oleoso, ao penetrar na pele, este acaba concentrando-se no tecido adiposo, o que dificulta ainda mais reverter esse processo de exposição. Mas gostaríamos que você observasse a equação demonstrada na tela com muita atenção, pois ela vai nos demonstrar de uma forma resumida o porquê dos resultados no organismo de quem sofre exposição ao gás mostarda. E observe que os produtos de hidrólise da mostarda sulfurada são o ácido clorídrico, que é forte e bastante corrosivo, e o 1,4-tioxano, que é um composto altamente irritante para o organismo. E agora chegamos no ponto que eu faço a pergunta para você que está em casa, que é se você se lembra que eu falei anteriormente que era a mostarda de enxofre, né? Então eu especifiquei que era mostarda de enxofre. Eu quero que você que está em casa saiba que existe um outro tipo de mostarda, no caso, a mostarda, ao invés de enxofre, nitrogenada. E o ponto é onde que essa mostarda nitrogenada entra na nossa história. O ponto é que, com a grande fama do rei dos gases, pesquisas médicas acabaram identificando que os soldados expostos ao gás mostarda tinham uma redução dos leucócitos nas medulas ósseas e no sistema linfático também, o que dava margem à possibilidade de utilizar a mostarda sulfurada ou algum outro derivado no combate à leucemia. Logo no início da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores chegaram em um derivado nitrogenado que substituía o átomo de enxofre por um átomo de nitrogênio ligado a um grupo metil, que acabou dando origem a uma revolução na quimioterapia com o surgimento de compostos capazes de auxiliar no tratamento contra o câncer. E dessa forma, vemos que dos malefícios causados lá na Primeira Guerra, o gás mostarda acabou sendo modificado para benefício da humanidade. E chegamos agora em outro ponto que é, depois de tanta história que eu estou contando, o que aconteceu com Fritz Haber? Talvez você não saiba, mas Haber era casado com a brilhante Clara Immerwahr. Durante a guerra, ela auxiliava Haber na tradução de artigos e dava suportes técnicos aos processos envolvendo nitrogênio, mas queixava-se da personalidade de Haber, dando a entender que o nosso personagem fora do ambiente científico deixava muito a desejar. Tanto que logo que se iniciaram os trabalhos secretos com os agentes químicos, Clara se recusou a auxiliar Haber e ainda pediu que ele parasse com esse tipo de trabalho. Haber precisava tomar uma decisão sobre essa questão. A essa altura do campeonato, a gente já sabe qual foi a decisão de Haber. Só que tempos depois, após uma série de conflitos entre o casal, e tudo isso por conta das atitudes de Haber, Clara cometeu suicídio e utilizando a pistola de Fritz Haber.
E ele, sem hesitar, no dia seguinte após o funeral, com a maior frieza do mundo, retomou as suas atividades na direção de novos ataques na frente oriental. Haber acabou sendo premiado com o Nobel de Química de 1918 por conta do desenvolvimento do processo de síntese da amônia, que culminaria no avanço da produção agrícola. Mas após a divulgação do prêmio, muitos protestos foram realizados tendo em vista as ações de Haber durante a guerra, que inclusive lhe rendeu a acusação de crime internacional de guerra. Sabemos que a Alemanha perdeu a guerra e sofreu com penalizações severas, e visando pagar a sua dívida com os aliados, Haber concentrou-se durante 6 anos em achar um processo viável para extrair o ouro dissolvido nos oceanos. Sim, foi exatamente isso que você ouviu. Haber tentou extrair o ouro dissolvido nos oceanos. Uma tarefa que, convenhamos, não era nada fácil de ser efetuada. Mas não só isso, alguma coisa acontecia na Alemanha que fez com que Haber tivesse que parar a sua pesquisa. Com a ascensão do partido nazista, Fritz Haber, que possuía origens judaicas, sofreu perseguição e não viu outra alternativa a não ser fugir da Alemanha. Ele chegou a negociar com os soviéticos o posto de assessor de guerra, que acabou não dando muito certo e, ironicamente, morreu em 1934, enquanto viajava para a Inglaterra, buscando o exílio. E a Inglaterra, não sei se você se lembra, foi um país que sofreu horrores com as armas que Haber desenvolveu. E para encerrarmos essa história, lá antes da guerra começar, Fritz Haber tinha desenvolvido um inseticida chamado de Zyklon A. Só que após a sua saída da Alemanha, com a ascensão dos nazistas ao poder, esses nazistas pegaram o que o Haber desenvolveu, o Zyklon A, fizeram uma alteração a partir dele e chegaram num outro inseticida que foi denominado de Zyklon B, cuja composição continha cerca de 98% de ácido cianídrico, uma substância capaz de se ligar ao ferro da hemoglobina, impedindo assim o transporte de oxigênio e gás carbônico, resultando em morte por asfixia. Inicialmente, o Zyklon B foi utilizado nos campos de concentração nazistas para eliminar piolhos e evitar o tifo, até que em 1941 os nazistas resolveram realizar experiências com esse inseticida para o extermínio em massa de seres humanos. Hipótese confirmada, o Zyklon B acabou sendo utilizado nas câmaras de gases, matando milhões de judeus, incluindo parentes de Haber.
Após a Primeira Guerra, em 1925, foi assinado o Protocolo de Genebra, que basicamente seria uma tentativa de proibir a utilização de armas químicas e biológicas, mas que em nada se referia à sua pesquisa, produção e armazenamento. Com isso, a participação das armas químicas acabaram ganhando um novo capítulo com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Mas calma, isso que eu te falei, vamos deixar para outro documentário?